Queridos amigos, muito bom dia. Eu queria, antes de tudo, agradecer a presença de todos, agradecer ao senhor Orlando e à dona Rosário o convite para estarmos juntos na manhã e à tarde de hoje, examinando questões relacionadas à doutrina espírita, as questões da ciência comum, especialmente quanto à física. Queria dizer a todos vocês que retornar a Portugal, eu diria às nossas origens, é sempre um motivo de muita alegria. E especialmente quando podemos rever os amigos, quando podemos estar na presença de todos, estudando as questões que nos interessam de perto e buscando, como aprendizes que somos, nos adiantarmos no campo do conhecimento e para o qual dedicamos muitas horas da nossa existência para que, com isto, possamos crescer e nos tornar gradativamente pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos, então, ao longo destes minutos, examinarmos o tema que nos coube durante a manhã. Quando nós olhamos para cá, mediunidade e magnetismo a serviço da transição planetária. Então, nós vamos rever algumas questões que vocês conhecem de maneira sucinta e vamos procurar chegar a alguns aspectos que nos ajudem a vermos algo que é da história humana, a mediunidade, nestes tempos que vivemos agora e como podemos lidar com isso de maneira promissora, fazendo com que algo que a doutrina espírita nos vem ensinando há muito tempo, algo que seja útil para a fase, o momento, a oportunidade que o planeta Terra e a sua humanidade vivem hoje. Nós gostaríamos de lembrar que sobre mediunidade, nós todos conhecemos a ideia dos fenômenos psíquicos, diferentes dos fenômenos mecânicos. E aprendemos em O Livro dos Médiuns, os fenômenos se dividem, os psíquicos, em anímicos e mediúnicos. Sabemos que, quanto às mediunidades, de uma maneira geral, nós temos as de efeitos físicos e as de efeitos intelectuais. Sabemos que os nossos médiuns e a mediunidade em geral, ela pode ser discreta, sutil, mas ela pode ser ostensiva e muitas vezes se encaixando no meio deste caminho. Lembramos também que na Terra, no planeta onde estamos há tantos e tantos milênios, nós vivemos em duas dimensões ou planos ou como que mundos distintos, de tal maneira que estes dois se completam e se interpenetram, fazendo com que, na verdade, seja um mundo único, um mundo só. E a mediunidade, no sentido mais amplo e mais profundo, é exatamente o elemento de ligação que é física e é psíquica entre as duas grandes realidades, a realidade do ser encarnado e aquele dos espíritos desencarnados. Lembramos que a história da mediunidade acompanha a história humana. Então não há aqui nada de excentricidade, são fenômenos típicos, comuns, do tipo de contexto de vida humana que nós vivenciamos ao longo dos incontáveis milênios na Terra. O Livro dos Médiuns segue sendo como que o elemento fundamental para os nossos estudos a respeito deste grande tema. E, é claro, as obras subsidiárias, especialmente pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com os autores Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e outros, nos vem dando exatamente toda a base para nós seguirmos adiante como médiuns, cooperadores,
avançando no progresso da nossa realidade pessoal e geral. Todos vocês ouviram falar de matéria, energia, fluido e magnetismo. Valeria a pena nós usarmos uma parte do nosso tempo, porque estas questões nós podemos vê-las de acordo com a ciência oficial ou acadêmica, e há aqui algumas pequenas diferenças quando nós tratamos destes aspectos, especialmente o magnetismo, que é também nosso tema hoje, no sentido dos espíritos, no sentido da espiritualidade, no sentido das questões espirituais que têm a ver com a vida humana. Se nós buscássemos lembrar a vocês a ideia do que é energia, energia de um corpo ou de um sistema é a capacidade que este tem de gerar uma ação qualquer. Isto é energia, e às vezes nós podemos confundir um pouquinho o significado desta palavra. Talvez do ponto de vista de exemplificação fique melhor. A ideia dos tipos de energia, existem muitos mais, e a ideia dos efeitos. E quando nós estudamos as energias de um modo geral, a energia calorífica, aquecimento do sistema, a ideia de energia elétrica, corrente elétrica e luz. Um aspecto do nosso tema em geral, energia magnética, imantação, como por exemplo dos ímãs. Energia mecânica, deslocamento ou movimento. Energia química, exemplo, a digestão dos alimentos. A energia nuclear, a radioatividade, a energia mental, o pensamento. Vamos adiante, considerando alguns aspectos. Existe um magnetismo, que é o magnetismo que nas escolas tradicionais, nas universidades, nos cursos de graduação de física, todo estudante estuda. É o magnetismo que tem a ver com diversas questões do planeta, diversas questões do universo, mas que são algo diferente de um magnetismo que nós vamos relembrar daqui a pouco. E quando nós estudamos este magnetismo, tudo começa numa região da Grécia chamada Magnésia, onde os navios eram construídos com madeira e pregos de ferro. E muitas vezes essas embarcações, elas queriam se deslocar mar adentro, eram atraídas por causa de montanhas que tinham verdadeiras montanhas internas de ímãs gigantescos. E aí os navios eram atraídos e não podiam se deslocar. E aí a história do conhecimento da humanidade sobre o magnetismo começa. Eram pedras da magnésia, óxido de ferro magnético, que é o nosso ímã. Todos nós lembramos, a Terra é um grande ímã pelas propriedades do ferro no interior dela, as agulhas imantadas das bússolas, a aurora boreal, a ressonância nuclear magnética, o trem de levitação magnética, tudo isto são efeitos, consequências, progressos a partir da ideia de um magnetismo. E aí nós temos as linhas de força da limalha de ferro num ímã qualquer, nós temos a aurora boreal, que é um espetáculo extraordinário da natureza da Terra e de fora dela, uma ideia da ressonância que é tão conhecido pela medicina e pelos pacientes, a ideia de levitação de cerâmicas supercondutoras, a supercondutividade é um fenômeno magnético, e um trem que levita, e a partir de um impulso inicial, ele vai ao destino final sem nenhuma perda, de tal maneira que ele não precisa de uma energia extraordinária. Aqui a ideia de algo que nos disse respeito há algum tempo, pesquisas na Universidade PUC, no Rio de Janeiro, em laboratório de biomagnetismo, estudando como cardiologista e físico a magnetocardiografia. E aí a nossa equipe publicando algumas vezes em eventos próprios desta seara, desta área do conhecimento. Mas existe um magnetismo, que é um magnetismo que nós podemos ou não colocar entre aspas, é o dos espíritas, dos espíritos, dos espiritualistas, dos magnetizadores, dos hipnotizadores. E esse estudo, ele começa com Mesmer, e ele é quem introduz, na verdade, um antes dele foi Van Helmont,
e ele já no século XVII trabalha a noção de magnetismo animal. E um pouco depois, Mesmer é quem cunha questões do universo com a palavra, o conjunto das duas, o fluido magnético, que depois Kardec assimila e trabalha com isso durante toda a codificação. A propriedade dos ímãs. Então, Mesmer era um terapeuta, e ele impunha as mãos, naquela época, e ele fazia com que pacientes doentes mentais melhorassem das suas condições de saúde mental. E isso, então, ficou muito divulgado e se espalhou pela Europa toda. Mais adiante, no século XIX, surge o hipnotismo, que é uma variante deste tipo de magnetismo. Este magnetismo é o que nos importa mais agora, mas não podemos perder de vista o outro, que é o magnetismo sem aspas, é o magnetismo das imantações, muito bem definidos e conhecidos pela física moderna. O passe, a fluidoterapia, a fluidificação da água, ela também não é chamada de magnetização, é deste magnetismo que tem a ver com o fluido vital e o ectoplasma. Bênçãos e exorcismos, liturgias, rezadeiras e benzedeiras, as curas de Jesus e dos apóstolos, tanto as locais como as à distância. Efeitos físicos e ectoplasma, fenômenos de transporte, mesas girantes, materializações luminosas e assim sucessivamente. Fluidos, segundo a ciência, são substâncias que podem escoar, de tal maneira que elas têm todas elas características, a água, o sangue, os gases todos, da tabela periódica dos elementos, como nitrogênio, oxigênio, o ar atmosférico. A ideia de plasma, este não é o plasma sanguíneo, é o plasma das estrelas, que é um gás altamente ionizado, ele é fluídico também. Mas o nosso fluido vital e o ectoplasma são os melhores exemplos daquilo que tem a ver com esta fronteira entre as questões da ciência moderna e as questões da ciência espírita. Variedade de cores, densidade e assim por diante. Nós mesmos tivemos experiência longa em questões de ectoplasmia e de materializações luminosas, mas essa é uma história para nós contarmos outro dia. Reparem, fluidos agora entre aspas, fluido cósmico universal, estabelecido desde Mesmer como fluido primordial, a relação disso com o fluido cósmico universal, fluido vital dos seres vivos, fluido espiritual de origem espiritual, estes já diferentes, porque na espiritualidade eles não têm a matéria que nós temos, a vitalidade, porque eles não têm corpos físicos, eles têm perispírito e espírito. E aqui, este fluido espiritual é muito mais próximo de uma ideia que não havia na codificação naquela época, que é a ideia de campo. E este é um outro estudo extraordinário, mas também para nós aprofundarmos numa outra oportunidade. Este campo espiritual, ele permeia, integra, estrutura e plasma tudo mais que nós podemos conhecer. De tal maneira que a ideia de fluido cósmico universal tem a ver com o campo primordial que Einstein estudava quando da união de todas as 4 interações ou forças propriamente da natureza do universo. A força eletromagnética, a força nuclear forte, a nuclear fraca e a gravitacional. Este campo primordial, ele tem muito a ver com algo que aprendemos com Mesmer na codificação, chamado fluido cósmico universal. Como o nosso tema tem algo a ver com a transição planetária, que é uma expressão muito utilizada hoje em dia, nós podemos também recordar que esta noção, ela não é recente, ela já estava na codificação, portanto está no livro A Gênese, onde nós vamos ver Allan Kardec tratando deste tema e dizendo para nós que estávamos começando uma época em que muitos espíritos propensos e vinculados aos malfeitos da realidade humana e sem uma condição de um progresso maior a curto prazo, estarão como que sendo conduzidos para uma vida num outro ambiente, divino também, onde serão acolhidos e farão ali a evolução que não fizeram nem na Terra,
nem em capela, nem em círios e assim sucessivamente. A ideia que nós vamos ver está em A Gênese, no capítulo 18, e aí ele diz: a época atual é de transição. Então, as questões do magnetismo, as questões da mediunidade, as questões do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, para que tenhamos uma transição que possa ser a mais célere e a que permita, vamos dizer assim, o maior proveito geral para a nossa humanidade, para que muitos mais que éramos joio nos tornemos trigo e possamos então sermos herdeiros deste mundo onde nós nele já caminhamos há muitos milênios. Seguindo adiante, o livro é este que vocês conhecem. Sobre as questões do pensamento, nós não vamos nos deter muito, mas somos 100 bilhões de neurônios em cada um de nós, no encéfalo, no cérebro humano, especialmente na córtex cerebral. E a ideia de que os pensamentos são um atributo do espírito, mas o cérebro humano tem a ver com o pensamento como que se materializando, e ele passa, e ele vibra, ele oscila, ele realiza algo de interação com o nosso campo celular neuronal, onde essas questões são como que bem estabelecidas, de tal maneira que uma doença cerebral que leve a uma questão de determinadas regiões atingidas, o pensamento estará diferente do normal. É o que nós verificamos na casa espírita e no trabalho como médico, quando nós temos uma pessoa com depressão e uma baixa dos neurotransmissores cerebrais. A depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratada, mas existe uma contrapartida biológica. Assim como quando nós cuidamos das crianças autistas, do espectro autista, se nós fizermos uma ressonância não encontramos nada, mas se nós trabalharmos o tecido cerebral de cérebros de crianças que faleceram com autismo, nós vamos encontrar alterações bem definidas e específicas em áreas importantes, em tecidos importantes a nível microscópico, de tal maneira que o espírito do reencarnante com uma determinada patologia é o espírito que altera esse cérebro. E aí esse conjunto, espírito numa vivência kármica e a sua condição biológica são o conjunto que vai permanecer pela vida inteira e que será alvo dos avanços da medicina, seja a medicina convencional, seja a medicina espírita, como tantos de vocês já conhecem, inclusive das nossas jornadas de medicina e espiritualidade realizadas aqui mesmo neste ambiente. O modelo do pensamento, nós temos ideia. O nosso querido André já nos deu a noção fundamental sobre tudo isso. Nós podemos pensar, como André Luiz nos trouxe, inclusive, porque pela ciência nós ainda não temos uma definição de que pensamento é radiação eletromagnética. As coisas estão caminhando celeremente neste sentido. Mas há uma outra ideia que André também introduziu, que é a ideia de que o pensamento ele é um fenômeno não local. Então ele não é clássico, ele não é do eletromagnetismo clássico, ele é do eletromagnetismo quântico. E aí a não localidade da mecânica quântica tem a ver com isto, e nós hoje já estivemos sendo brindados por aspectos lindos dessa fronteira entre as questões do pensamento e propriamente as questões mais humanas, mais típicas do cérebro. A experiência de Jacobo Grimberg Zilberbaum nós já estudamos em outros momentos, aqui mesmo no anfiteatro, nas nossas jornadas, mas nós não vamos repetir, porque a ideia qual é? A ideia de que esta não localidade faz com que mesmo dentro de gaiolas de Faraday as pessoas possam se comunicar de uma maneira invisível, impalpável pelos métodos comuns, mas há algo de substancial, e esta substância que é divina, ela é de toda a humanidade, ela é não apenas da humanidade terrestre, mas do conjunto de todos os espíritos, de todas as almas do universo divino
fora das fronteiras fisiomagnéticas da Terra, também como é aqui dentro nos relacionamentos entre nós. A ideia de que a nossa comunicação espiritual ela é quântica, ela tem um quê de clássica, mas ela é muito mais quântica do que clássica. Se houver tempo, nós voltamos a isso mais adiante. Esta velocidade, ela é pelo menos 10.000 vezes além dos 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. E isso é típico da não localidade. E um determinado experimento num determinado lago da China definiu esta velocidade, que fazia com que Einstein, que está ali na imagem, tivesse uma grande surpresa como que as coisas podiam acontecer numa velocidade tão impressionante. Se 300 mil quilômetros por segundo já é uma velocidade extraordinariamente alta. Quando nós voltamos para a célula, uma célula qualquer das muitas qualidades que temos no organismo físico, e aí nós nos lembramos, o que existe no organismo físico, existe no perispírito. É o perispírito que é o modelo organizador biológico. É ele que faz com que sejamos na matéria como nós somos, através das leis da hereditariedade e da genética. Então, as células estão nos espíritos em seus perispíritos e estão nos nossos espíritos, quando encarnados, e no nosso corpo biológico. E ali existem estruturas que nós não sonhávamos ainda com determinados aspectos das suas importâncias. Reparem, algo tipicamente da física moderna, que nós vamos conhecendo aos poucos. Duas questões, os biofótons e os bióforos. Os biofótons são uma espécie de luz celular, e ela é uma espécie de laser de baixa intensidade, irradiada pelos núcleos celulares de todas as células de todos nós. E isto tem a ver com as questões do paradigma mente e corpo, espírito e matéria, mente e doença, mente e cura. É um dos elementos para nós estudarmos a ideia dos biofótons ou luz celular. Então, hoje nós temos equipamentos que conseguem detectar estas coisas para que nós possamos entender até que ponto são esses elementos os elementos de transição que permitem a vinculação, diria uma palavra da física quântica, o entrelaçamento, o emaranhamento, no sentido de estarmos, então, com as duas coisas interligadas. A ideia de imagens, hoje, artigos recentes comentando conosco as aplicações dos biofótons na vida humana. Em geral, são grupos mais da China e outros países do Oriente, mas nos Estados Unidos as publicações se avolumam em revistas de física, de óptica especialmente, e é algo que nós vamos conhecendo gradativamente. Os biofótons, todas as células têm esta radiação muito fraca, mas de natureza laser. Fraca do ponto de vista de uma célula só, mas o grande conjunto torna isso, por uma questão de coerência, algo que se soma. Relação da consciência e o organismo físico, e isso está no DNA do núcleo das células. Justo a etapa do núcleo, o conteúdo nuclear mais importante, e que tem a ver com os genes, tem a ver com a genética, tem a ver com a hereditariedade. E se nós quisermos, com algo que já estudamos aqui, mas vamos estudar de futuro, que é a epigenética, seja epigenética clássica ou epigenética quântica, que é algo também que está na fronteira entre esses dois grandes aspectos. De tal maneira que há um modelo psicoenergético de Tyler, professor de Stanford, e a ideia para explicar a interação entre espírito, que os cientistas costumam chamar de consciência, e a matéria, e assim sucessivamente. Este é o Tyler, para que nós possamos lembrar da sua figura. Reparem, algo que nós não tínhamos. Vocês tinham visto isso? Detecção de biofótons por equipamentos construídos recentemente. E a ideia de que existe uma luminescência que vem das extremidades, dos dedos,
quando nós estamos fazendo uma determinada atividade mental com aquela finalidade. Isto tem fronteira com o passe, com a fluidoterapia, com o momento de preces e irradiações do trabalho público doutrinário das casas espíritas pelo Brasil e pelo mundo, e incluindo especialmente o trabalho do movimento espírita em Portugal. Os bióforos já são uma outra questão, talvez até mais próxima das questões espirituais. E aí vocês vão ver, o primeiro pesquisador, ele é da época da codificação, de tal maneira que ele avança para o século XX, e é ele quem dá a ideia de que bióforo são os portadores de vida no mundo celular. E querem ver uma coincidência? Este, um biólogo contemporâneo de outros pesquisadores que trabalharam as questões da hereditariedade, da genética e as questões biológicas mais importantes para entender a evolução humana. E aí nós vamos encontrar em Evolução em Dois Mundos, André Luiz usando a palavra que foi cunhada por um pesquisador não espírita, encarnado, que foi aquele que nós citávamos agora há pouco. E a ideia de que André Luiz traz isto no livro Evolução em Dois Mundos, mostrando para nós algo para nossa reflexão. Reparem, unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e sobre todo o corpo, portanto, os estados da mente. E André Luiz diz, por Chico Xavier, os estados da mente que estarão enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a escolha do bem e do mal, ou seja, pelos padrões mentais da criatura humana. E reparem, se isto é assim para os humanos encarnados, também o é no mundo espiritual, porque bióforo, como biofóton, também é celular. E o perispírito é composto de células também, na justa relação com as células humanas, dos órgãos e sistemas que nós temos no corpo físico. De tal maneira que, a nível do corpo biológico e a nível do perispírito, nós temos que refletir e irmos estudando carinhosa e gradativamente essas questões. Querem ver um exemplo para nós? São inúmeros. Um deles, para a nossa reflexão: depressão e doença cardiovascular. Até algum tempo atrás, na cardiologia moderna, nós sabíamos os fatores de risco como a hipertensão, o diabetes, a história familiar, o sedentarismo e assim por diante, como fatores de risco da doença arterial coronariana. Hoje, a depressão também é um deles, de tal maneira que os elementos, o que vai ligar um estado mental espiritual de depressão e as artérias coronárias, que vão sofrer os efeitos dos padrões mentais. Então, a coisa é recíproca. Os fatores, propriamente do tipo depressão, alteram o aparelho cardiovascular. Querem ver um outro exemplo? Se eu agrupar 100 pacientes infartados, e todos eles têm depressão, e eu comparo com um grupo de 100 outros pacientes infartados e nenhum deles tem depressão, o grupo que tem doença cardiovascular e depressão, eles morrem no primeiro mês pós-infarto, o dobro. Se eu vou na reunião do American College de Cardiologia ou no Colégio Europeu de Cardiologia, os grandes congressos mundiais de cardiologia trabalham essa questão. Por que a depressão mata do ponto de vista do aparelho cardiovascular? Algo bem definido, conhecido, e um doente que entre na unidade coronária, além do seu infarto com depressão, ele precisa ser tratado imediatamente também para a depressão, para que ele possa ter uma evolução clínica melhor. Mas isso nós aprofundamos numa outra oportunidade. Depressão e diminuição da atividade do sistema imunológico. A mente, o paradigma mente e corpo, não apenas no coração, mas no sistema de defesa da imunidade humana. A depressão e o cancro, a relação entre padrões mentais e os transtornos celulares que dão origem a um tumor, a um cancro qualquer. Paradigma mente, corpo, espírito e matéria, magnetismo de cura, ação na alma, no perispírito e no corpo físico.
passistas do futuro, magnetizadores cada vez mais conscientes, porque aquilo que nós tivermos de estudo a respeito destas temáticas de fronteira, nós poderemos usar amanhã ou já hoje, no âmbito do trabalho no movimento espírita, nos centros espíritas do mundo inteiro, fazendo com que o rendimento do trabalho do médium passista ou da fluidoterapia, o que é praticamente a mesma coisa, ele possa ser um trabalho ainda mais eficaz no sentido de devolver àquela pessoa que vai receber esses conteúdos de amor, mas conteúdos também fluídicos, aquilo que lhe devolverá talvez uma parte ou a sua saúde como um todo. Então, estas questões, elas estão nas melhores revistas médicas. Muito bem, então, depressão como fator de risco independente, depressão aumentando o risco de reinfarto e morte. Existe para a fluidoterapia o conhecimento da anatomia e da fisiologia do corpo físico, mas existem questões que nós também vamos estudando gradativamente, nos inteirando mais e melhor, para que conheçamos a figura do ser humano, conheçamos a fisiologia da alma, e possamos trabalhar essas coisas numa fase em que nós temos um número de doenças e de doentes no planeta, na transição planetária, que é algo que nós nunca tivemos antes. As crianças com autismo, há 20 anos atrás, nós tínhamos uma criança para cada 20 mil nascidas vivas com autismo. Nos dias de hoje, nós temos uma criança autista para cada 58 nascidas hoje. Há um crescimento que é um crescimento exponencial, fazendo com que a gente entenda as razões espirituais disto na transição e a reencarnação de espíritos com determinadas necessidades, todas elas envolvendo o cuidado, a amorosidade dos pais e os recursos da medicina moderna e da psiquiatria em particular, para que tenhamos, vamos dizer, se não ainda a solução, porque são raízes espirituais profundas, mas o maior conforto e o maior bem-estar dos doentes e dos seus pais, dos seus familiares. Se nós quisermos, nós poderíamos analisar cada item, corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior, todos eles têm importâncias específicas. Cada um deles tem a ver com questões ligadas à matéria mais densa, que, como foi lembrado hoje, na verdade, é energia, como que em determinados compartimentos da realidade nossa, e, ao mesmo tempo, as questões propriamente ligadas aos aspectos de tratamento que nós podemos dedicar a cada um deles. A medicina, junto da questão da visão espírita das questões humanas, terá algo de muito importante ainda. E lembramos, claro, a transição planetária é algo para séculos, para milênios, e durante todo este período da história humana, nós vamos ver o progresso nessa fronteira, que é uma fronteira linda, que envolve a doutrina espírita, em particular, o Evangelho de Jesus, as questões propriamente do magnetismo e da física como um todo, e as questões da mediunidade, que é um dos nossos temas de hoje. Reparem uma curiosidade: todos os centros de força ou vórtices, eles têm velocidade angular. Velocidades angulares, a maior de todas no centro de força coronário, e no genésico a velocidade mais baixa. Todo este conjunto são conjuntos que você pode imaginar correntes elétricas circulares. E toda vez, é uma lei da física, lei de Biot-Savart, toda vez que você tem espiras circulares de corrente, você tem a formação de campos magnéticos. Dependendo de como está este tipo de estrutura da fisiologia da alma, você pode ter emissão de campos magnéticos ou absorção de energia e campos magnéticos da vizinhança. Isso tem a ver com patologia, isso tem a ver com cura, com saúde física e mental, para nós também estudarmos um pouquinho mais adiante. Reparem, magnetismo com Kardec e os espíritos, uma breve recordação. Magnetismo não foi inventado por ninguém, é coisa divina,
é coisa do Criador e da criação, está em toda parte. Seja o magnetismo, que é o magnetismo que se estuda nas universidades hoje, ou seja o magnetismo que nós estamos nos familiarizando a partir do movimento espírita e dos estudos doutrinários. A ideia qual é? A ideia de algo que é universal. E aí nós vamos ver na Revue Spirit, Allan Kardec, em 1869, falando a respeito disso. É a fonte dos movimentos moral, material e intelectual, a fonte do progresso. Este já é o magnetismo espiritual, é o magnetismo que nós estudamos a partir da doutrina espírita. Fenômeno da vida, por constituir manifestação natural de todos os seres, no livro O Consolador, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. O magnetismo é um fenômeno da vida e ele se refere ao magnetismo amplo, que, claro, certamente inclui aquele que hoje nos interessa mais, que é o magnetismo humano espiritual. O que Kardec conhecia sobre o magnetismo? Ele conhecera e praticara o magnetismo desde os 19 anos de idade. Ele era magnetizador, isso é pouco conhecido, por 35 anos. E você vai ver isto na Revue Spirit de junho de 1858. A iniciação de Riveio nesse novo ramo dos conhecimentos humanos, 1823. O Livro dos Espíritos, de 1857. De 23 a 57, ele sempre foi magnetizador. Ele conhecia tudo isso, muito provavelmente, muito melhor e mais do que nós conhecemos hoje, pelo espírito que ele é, vindo a ser ele próprio experimentado magnetizador. Existe alguma ligação entre magnetismo e espiritismo? O que Kardec disse a respeito? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos. Reparem, o conhecimento lúcido das duas, mostrando a realidade das coisas e as suas verdadeiras causas. E o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Isso está em O Livro dos Espíritos, Kardec. Mas o que é mesmo o magnetismo? Buscando a Revista Espírita de novo, imensa atração que une e desune, atrai e repele. E aí ele fala de magnetismo, o fluido circulante. E ele diz que o magnetismo, processo de que nos servimos para a concentração e a libertação de fluidos. De tal maneira que o fluido é o circulante, que põe todos os seres em vibração uns com os outros. Isto é quântico e clássico ao mesmo tempo. Fenômeno local e não local. Entrelaçamento. A ideia de rebanho, quando Jesus diz a Natanael, bem Elias, quando Natanael acha surpreso, por que Jesus conhecia ele pelo nome, se ele chegara à casa de Pedro naquele mesmo instante? E Jesus disse, Natanael, eu te conheço desde sempre, como conheço a minha realidade de todas as ovelhas do meu rebanho. E a ideia de que não é apenas algo que nos liga ao governador da terra, e ele a nós, mas todos os aspectos da união nossa, por afinidade, por sintonia, por ressonância, porque somos uma família só. E a ideia de Filomeno de Miranda, quando cada um evolui e progride, nós levamos eventualmente a humanidade inteira para cima. Mas quando cada um de nós fere as leis de Deus, agindo criminosamente, nós não retrogradamos, claro, mas nós, com um peso kármico um pouquinho maior, nós vamos mais para baixo e levamos para baixo a humanidade inteira. Todos esses fenômenos morais são interdependentes e eles se ligam a questões, como muito bem o André, agora há pouco, nos introduziu. Gêneros de magnetismo vale a pena, há vários. Reparem, e Mesmer, como espírito desencarnado, está lá na Revue, 1864, um outro gênero, e aí ele fala da prece, um gênero de magnetismo que ele diz, o mais importante de todos. E a ideia, vários gêneros, e nós poderíamos lembrar que, pelo menos aqui, nós temos o magnetismo mineral, vegetal, animal, humano e o espiritual.
de tal maneira que tudo tem a ver com a criação de Deus e a ideia de que estes magnetismos, incluindo aquele da ciência comum e outros da ciência espírita, são aqueles que nós precisamos conhecer. Conhecer essas questões também faz parte do autoconhecimento. Vamos adiante um pouquinho. A ação magnética pode ser só do encarnado, pode ser só dos espíritos e geralmente ele é misto, ele é espiritual, ele é humano e espiritual, como está na Gênese, e todos vocês conhecem isto. Qual é o magnetismo utilizado nos tratamentos da casa espírita? Humano espiritual, porque os médiuns ali estão, são seres encarnados e os espíritos, obviamente, ali estão também. De tal maneira que existem vários exemplos, a prece, a vibração ou irradiação, o passe, eventualmente o sopro e a água magnetizada, como vocês conhecem. Allan Kardec dizia na Revi, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Aliás, quanto a ele próprio, que antes estudou o magnetismo e depois, a partir da fenomenologia das mesas girantes, veio a conhecer propriamente o espiritismo. De tal maneira que, ao tempo de Allan Kardec, quem estudava as ações magnéticas? Os magnetizadores. E a ideia, vários deles foram talentosos. Vários deles fizeram parte da história de um magnetismo, que é um magnetismo humano espiritual, quando ainda não havia espiritismo e, claro, movimento espírita e centro espírita. De tal maneira que a relação entre as duas ciências é uma relação que é íntima, chegando Allan Kardec a dizer que são como que uma ciência só, tal a vinculação entre o magnetismo e a doutrina espírita. E aí nós vamos ver o barão de Dipoté, o Marquês Puisséguir, o sábio Deleuze, um dos maiores filósofos do século XIX. E aí onde é que nós vamos ver isso? Kardec falando deles, aonde? Em elementos da doutrina contidos na Revista Espírita, esta de 1858. De tal maneira que nós vamos ver os fluidos das ações de cura apropriados à natureza e à causa, por exemplo, da cura dos cegos coletivamente numa determinada região da Galileia, e a ideia do magnetismo espiritual, que é um magnetismo movimentado pela espiritualidade dos grandes reservatórios deste magnetismo espiritual do contexto todo do universo e não apenas do contexto das questões mais próprias, específicas da Terra. Magnetismo humano e a questão da vontade. Vamos adiante. Reparem, os magnetizadores, Deleuze, Dipoté, Allan Kardec, Carragné, Leon Denis, Eurípides, Chico, Ivone Pereira e lá no início, pelo menos de registro da história recente, Franz Anton Mesmer. Reparem, fluidoterapia espírita no plano físico, Rio de Janeiro, magnetismo por todo lado. Qual magnetismo? Humano e espiritual. De tal maneira que aqui são leitos onde estão os pacientes com as mais variadas enfermidades e a ideia de equipe de médiuns encarnados e toda uma equipe espiritual com diretrizes para que este trabalho seja um trabalho proveitoso, útil e possa buscar devolver o equilíbrio, as forças e a saúde mental e a saúde física dos pacientes. Muito bem, isso é a realidade nossa lá. E aí nós vamos nos lembrar que em nosso lar, o que nós vamos encontrar? A figura de André Luiz, logo após ser trazido para a colônia, ser tratado pela mesma fluidoterapia, por entidades desencarnadas, nos mesmos moldes, claro que sem a energia vital do plano físico, sem o ectoplasma, sem elementos de natureza mais densa, mas tendo tudo dos grandes reservatórios à disposição. E na película, no filme Nosso Lar, nós vimos o processo de recuperação de André, todos vocês lembram, e a ideia de que essas questões que estão na Terra hoje, no movimento espírita de um modo geral, vieram do mundo espiritual, por isso estão aqui, porque o mundo de origem é o mundo da vida além túmulo. Não vamos ver isto, mas a ideia de fluidos emanados e campos gerados, a importância do pensamento, a vontade, o amor, o sentimento de base para todo o trabalho
que nós imaginamos venha a fazer parte da realidade de hoje e do futuro, nessa fronteira entre o espiritismo, a medicina, os doentes e as questões que nós precisamos na transição. Cuidar amplamente, porque o número de patologias no campo mental e no campo orgânico e o número de doentes cada vez mais frequentes e cada vez mais graves na nossa realidade. E a contrapartida dessas questões com as questões espirituais mal resolvidas ou não resolvidas. A fluidoterapia, por causa da física, ela pode se dar com o paciente presente às reuniões, pode se dar com o paciente no hospital ou em casa. As preces e irradiações, as orações intercessórias, tudo isto é movimento a partir do amor e da dedicação, do devotamento dos integrantes da equipe, no sentido de oferecer recuperação aos necessitados. Doutor Medicina Sérgio, espírita. 5 minutos. Obrigada. Quantos minutos? 44? 5 ou 10? Muito bem. A ideia de medicina espírita, magnetismo e mediunidade. Vamos adiante num tema para finalizarmos mais 49 slides. Ideoplastia tem a ver com campos, campo mental, criações mentais, criações fluídicas, construções mentais, imagens fluídicas. Bosano, na Itália, se dedicou a isso, está no livro Pensamento e Vontade, moldagem de matéria viva pela força do pensamento. Charles Richet, Nobel de Medicina de 1913, estudando através da médium Linda Gazera. Albert de Rochat, na França, estudando Eusápia Paladino, provando a ideoplastia, materialização do pensamento por ectoplasmia. Recursos ideoplásticos nas reuniões mediúnicas, isso é um mundo para nós estudarmos. André Luiz dizendo, o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. O nosso irmão querido trabalhou a obra Mecanismos da Mediunidade, e ali nós vamos ver ideoplastia, estudado no capítulo 19 desta obra, e é uma leitura que deve ser refeita ou feita por primeira vez. De tal maneira que a modelagem através do pensamento, materialização do pensamento e a ideia de um fenômeno agora mais anímico do que mediúnico, mas dependendo da utilização da ideoplastia voluntária, nós teremos sempre a espiritualidade conosco. A ideia de que, claro, vai depender de treinamento, vai depender de esforço, vai depender de educação espiritual, a dependência quanto à vontade e à força mental de cada espírito e de cada alma, porque os desencarnados também funcionam realizando as suas ideoplastias involuntariamente, como nós aqui do nosso lado, e voluntariamente, quando é o caso. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Este é André Luiz. Como encarnados, temos o fluido vital próprio, além de sermos espíritos, e temos aí a ideia de que pela ação do pensamento podemos fazer alimentos, vestimentas, habitações, utensílios, medicamentos, tudo no plano espiritual, utilizando-nos dos recursos que o ser humano, o espírito humano dispõe. 2 exemplos: espírito desencarnado vítima de um acidente grave, ou explosão de uma mina terrestre num país africano, ou de suicídio traumático, perispírito apresentando as mesmas características de destruição corporal que resultou no desencarne no plano físico. Modelamos um corpo perispiritual íntegro, saudável e completo. E a recuperação do perispírito, que poderia demandar décadas ou mais, ela é instantânea. Basta que tenhamos algumas noções de anatomia e de fisiologia. Vejam o que André diz. Ele narra um caso em que a espiritualidade pediu para aqueles que estavam treinando ideoplastia para que eles modelassem uma determinada paisagem. E coube a André um aspecto. E aí ele tenta, lá naqueles anos, quando ele começa a verificar as suas possibilidades pelas instruções dos espíritos superiores. E o resultado dele foi pobre.
e aí ele tenta novamente. A espiritualidade explica, inicialmente ele não consegue preencher a paisagem e depois de algum esforço, lembrando o jardim de sua casa e com o poder da sua mente, é que ele vai conseguir. Em reuniões mediúnicas, como diria Allan Kardec, reuniões espíritas sérias, nós temos procurado atender questões que já não são mais pacientes com seus contextos espirituais. Pela ideoplastia, nós podemos criar no mundo espiritual numa ideia de mediunidade de parceria, de tal maneira que os dramas aos quais nós estamos gradativamente tendo notícia e nos enfronhando, eles já acontecem, vamos dizer assim, há uns 35 anos, ligados à instituição espírita onde nós funcionamos. De tal maneira, podem ser questões de dramas coletivos. Vocês imaginem um avião que caia com 250 pessoas a bordo. Todas desencarnam, despedaçadas. Se nós deixarmos e não oferecermos a oração e o fluido vital, o que acontece? As pessoas se demoram na erraticidade por muito tempo. E quando se demoram numa erraticidade daquela qualidade, o sofrimento se perpetua. Então, toda vez que acontecem certos dramas, nós entramos com a equipe para buscar os desencarnados e, ao mesmo tempo, cuidar dos que foram para os hospitais da região com o determinado tipo de sofrimento ainda encarnados. De tal maneira que vocês mesmos em Portugal tiveram dramas recentes, mas dramas equivalentes estão acontecendo em toda parte. O drama dos imigrantes da África e os grandes naufrágios, com tantas crianças daqueles que tentam chegar à Europa, os incêndios recentes na Califórnia, aqui mesmo na nossa terra querida, Pedrógão Grande, Oliveira do Hospital em Viseu, carro-bomba na Somália, 320 pessoas desencarnaram em questão de 24 horas. A ideia de enchente em Serra Leoa, na África, 450 pessoas. A ideia do Bataclan, em Paris, as explosões múltiplas em Iraque, Afeganistão, Egito, Turquia. A ideia de que nós poderíamos pensar, mas nós estamos no Rio de Janeiro, por exemplo, e os eventos estão em qualquer outro lugar. Ideoplastia à distância possível? Claro que é. E nós voltamos para Kardec, Livro dos Espíritos, pergunta 89. O pensamento não é a própria alma que se transporta? A espiritualidade responde, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Então, deslocamento mental, questões ligadas à não localidade da física quântica estão aqui, com a maior simplicidade e naturalidade possíveis. Reparem, eu coloquei num slide próprio, aviões e helicópteros. Toda vez que cai, nós vamos e procuramos resgatar. Avião da Gol, a data e o número de mortos. Avião da TAM, o da Air France, 228 pessoas. Da Malaysian Airlines, o primeiro, 300 pessoas. O segundo, dias depois, 239 pessoas. E a ideia qual é? Transição também pode ser pensada no sentido de que se nós cuidarmos dos coletivos que se demoram na erraticidade, em planos inferiores, umbral inferior, treva e abismo, nós podemos ajudar a diminuir o tempo de sofrimento, resgatando-os, melhorando-os e levando-os para o alto, para hospitais e postos de auxílio das colônias todas envolvendo o nosso planeta. E, ao mesmo tempo, dedicando a amorosidade destas equipes para cumprir uma finalidade que é típica do nosso momento. Os vários dramas coletivos, essa é a equação que faz com que nós possamos oferecer tanta energia para o mundo espiritual que podemos conquistar certas questões. E aí nós vamos nos preparando para encerrar, lembrando o nosso querido Fernando Pessoa, quando ele diz, Deus quer, o homem sonha, é importante que nós sonhemos, que nós possamos expandir a nossa condição de pensar e agir nos planos
que também nos dizem respeito, porque apesar de encarnados, nós somos espíritos algo livres também. E a ideia de que a partir disso a obra, o mais amplamente pensada, ela nasce a partir de Deus, a partir dos nossos sonhos, que nós sonhemos cada vez mais. Muito agradecido, queridos amigos, e nós então encerramos por agora. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr.